Bismillahirrahmanirrahim, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais um episódio para todos vocês, Islam sem censura. E neste programa de hoje, convidados especiais, amigos também, conhecidos nossos de vários anos. Nossa irmã Alessandra, Obrigada. ela é brasileira muçulmana, revertida, comerciante, certo? Sim. E o irmão José Youssef, também muçulmano revertido, graças a Deus, comerciante e pesquisador. Alhamdulillah, nosso querido Sheikh também, Sheikh Hussein Khalilu, do Centro Islâmico de Diálogo em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a este programa que a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história, né, desses dois queridos amigos da comunidade muçulmana que estão no meio das atividades de vários anos. A gente se conhece há muitos anos, né, Alessandra? É verdade. Conta um pouquinho a história. Conheci adolescente, hein? Você me conheceu adolescente, pois é. E como é que você conhece, assim, todo mundo tem essa visão um pouco distorcida sobre o Islã, sobre os muçulmanos, tal. A gente sabe que você é casada, né, com um muçulmano, o Latif, uma saudação para ele também, né? Obrigada. Toda a sua família. Como é que foi o seu conhecimento, o seu contato com o Islã? Bom, a gente está falando aí de meados dos anos 90, né? O que me trouxe para o Islã foi exatamente isso, a controvérsia que se gerava através disso. Por exemplo, eu sempre ouvia falar mal, sempre ouvia uma coisa negativa, e foi mais ou menos nessa pesquisa que me trouxe para o Islã. Então tem um lado bom também dessas controvérsias, né? Isso gera uma curiosidade. Gera uma curiosidade. Isso deixa as pessoas ficar curiosas Sim. pela causa disso, correr atrás de mais Na pessoas. verdade, Foi mais ou menos isso. Começou por aí, não foi Mas exatamente você isso. seguiu o caminho certo. Tem pessoas que já formam uma opinião em cima exatamente. disso. No caso dela, você seguiu o caminho certo. Você foi pesquisar, Isso. você começou a olhar. Eu já vinha de uma outra religião. Eu sempre gostei de religião, desde a minha infância. Uma pessoa Minha religiosa, família, perfeito. já era envolvida com religiões e tal. Cada um seguia a sua, mas a gente sempre gostou de buscar conhecimentos, conhecer outras coisas. E eu já vinha da religião protestante, né? De uma denominação protestante. E vinha conhecendo outras coisas também. E quando foi em 95, 96, mais ou menos, eu conheci um grupo de árabes, iraquianos. E me envolvi de forma de trabalho, assim. Sim. A gente trabalhava no mesmo ambiente e tal, e eu Nos observava... anos 90, isso lá nos anos 90. Nos anos 90, mas Sim. finalzinho. Sim. 96, 97 já. E eu observava eles, tal, o jeito que eles trabalhavam, o jeito que eles lidavam com outros. Aquilo lá me gerou muita... Eu fiquei admirada com né, o jeito deles se tratarem, de se cumprimentarem com beijo, os homens, né? Sim. E foi assim que me gerou uma curiosidade sobre eles, sobre a cultura. Sim. E no mesmo instante, eu também estava estudando na escola e caiu sobre conhecimentos gerais, né? Sobre guerras, tal. E caiu sobre guerras dos otomanos, muçulmanos, tal. O Império Otomano. Isso. Sim. Sobre o fundamento, quando foi fundado, caiu também sobre o profeta Muhammad. Sim, sim. Então, aquilo lá juntou o útil ao agradável. Então, aquilo lá me gerou uma curiosidade. Você começou a conviver com aquilo que você estava lendo na escola. Exatamente. Você começou a conviver com algumas pessoas daquela cultura lá. Isso, e aquilo lá me gerou uma curiosidade, porque o que eu estava ouvindo na escola não era o que eu via na realidade. E o que você ouvia na escola? Sobre as guerras, sobre como eram bárbaros, né? Como era a religião islâmica obrigava as pessoas. O que eles sempre falam, a religião islâmica se expandiu com sangue, com espada, não é? E eu não via aquilo ali no ambiente que eu estava vivendo. Sim. Então foi mais ou menos assim. Então você foi ganhando, você foi no caso
admirando, né? Isso. Vindo que é diferente daquilo que você lia, ouvia, e aí aos poucos começou a se envolver mais, Sim, né? eu comecei a perguntar para as pessoas, porque o que eu ouvia na televisão né, na escola, não era o que eu estava vendo ali na prática. Na Então, eu prática. comecei a perguntar sobre a religião para eles. Uhum, É pouco o contato que eu tinha com eles, mas eu comecei a perguntar sim, sim, como que era, se qualquer um poderia ser muçulmano. sim. E eles falavam que sim, que a religião foi para toda a humanidade. E diferente do que eu tinha estudado no judaísmo, que o judaísmo era para quem tinha nascido judeu, né? Sim. Então, várias coisas me trouxe a pesquisar mais, a E buscar aí mais. você foi se envolvendo até ganhar o coração de um iraquiano, né? Na verdade, é assim, aí eu já procurei saber onde que, por exemplo, onde eu podia saber mais daquilo. Sim. Aí me indicaram a Mesquita do Brás, que era uma grande mesquita, né, que era no centro de São Paulo, e eu fui. Como é que foi a sua ida para lá? Como é que foi a Bom, sua... já tinha um grupo de brasileiros lá Sim, na época, seu pai também era o Sheikh Talib, né, sim. que dava aula, e eu fui muito bem recebida. A Raj Hayat, na época, também estava trabalhando. Raj Samia, Que legal. na época também já, eles que davam apoio aos brasileiros ali, e Uhum. eles fui muito bem recebida. Que legal. Mas eu não me envolvia muito, eu não queria, tipo, ser pressionada a me converter, Você né? estava lá simplesmente Porque, por estudando, né? exemplo, como eu Conhecendo. vinha de igreja, e as igrejas, quando você vai 2, 3, 4 vezes, a pessoa fala, o que você está fazendo aqui? Você Começa a não vai... pressionar a pessoa. Você vai aceitar Jesus? Não vai aceitar Jesus? Tal. Resolve logo. Não, eu não queria isso para mim, eu Sim. queria saber mais. Então eu fui diversas vezes, e nunca ninguém me perguntou se eu era muçulmana ou não era muçulmana. Eu só estava ali e às vezes fazia perguntas, mas ninguém nunca me interpelou assim. Você é muçulmana? Vamos rezar? Vamos fazer isso? Vamos... Deixaram Não, você à vontade. sempre fiquei à vontade, Que graças legal. a Deus ali. Me Alhamdulillah. encontrei ali. Isso é bom. Lembrei aqui uma palavra, tinha um dos irmãos, nome dele é Ibrahim. Eu lembro que está mais de 10 anos que ela sempre participava nas atividades no centro islâmico, na mesquita, mas ainda ele não se reverteu. Conheci muitos ali. E ela andava algum tempo atrás, ele se reverteu para o Islã. Que bom. É mais de 10 anos, como que a Alessandra está falando aqui. Mas- Participei várias vezes, Sim. ninguém Sim. nos perguntava, né, questionou Sim. por que não. É. Agora, por isso, está falando que ele mais de 10 anos Sim. que ele estava participando e às vezes as O seu pessoas... Ibrahim estava sempre no mesmo grupo que eu. E também tinha muitos outros que passaram ali e não eram muçulmanos. A gente Isso. estava ali como Ele observadores é mesmo. católico, até hoje ele vai na mesquita Isso. e não se encontrei reverteu. ele. Ele Algum sempre- dia atrás ele se reverteu, algum tempo Ah, atrás. esse mesmo, seu Ibrahim, então? Ele achava um muito tempo atrás, encantadora a questão da as nossa pessoas, comunhão, da isso, há alguns meses confraternização. atrás, tinha um dos irmãos, perguntou a ele, um senhor, é um muçulmano, ele falou que eu estou participando há anos, mas estou estudando ainda. Você está há muitos anos ali, então ninguém nem pensa que você não Isso. é. Mas você sabe, Mas isso aconteceu comigo. irmã, isso aí, na verdade, é proveniente de um ensinamento do Alcorão. Uhum. O verdadeiro muçulmano, a fé islâmica, ela deve entrar no coração da Não pessoa. pode ser imposta. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Muçulmano pode ter muitos. A pessoa pode se converter ao Islã, falar as duas frases, testemunha, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, se é o caso, é esse. No entanto, o verdadeiro muçulmano, a verdadeira fé é aquela que domina o seu coração, domina a sua alma, toma a sua mente como todo, né? Sim. E aí a gente queria aproveitar para ouvir a história do irmão aqui, como é que essa fé conseguiu dominar o seu coração, Então, a sua alma. São influências, né, Xé? Eu venho de um seio de católicos, né? Sim. De pais católicos, mãe católica, avós católicos. E com 21 anos eu tive a oportunidade de fazer uma imigração para a Espanha, que meu avô é espanhol. Ele veio para o Brasil
Você tem traços, E hein? ele deixou famílias ali. E sempre foi uma grande pergunta na nossa família, né? Por que que o vô veio para cá, né? E era uma coisa, né? Os antigos não eram de muito revelar as situações que eles passavam, né? Nos seus passados. E com 21 anos, após o falecimento da minha avó, meu avô havia falecido na década de 95, eu emigro para Barcelona. E ali eu tive um contato mais abrangente com N culturas, incluso com muitos muçulmanos, tanto xiitas quanto sunitas. Inclusive, a Espanha foi a antiga O berço, né? Foi aí, Andaluzia, né? sim, Não foi? Andaluzia, sim, Anti- houve-se um califado, né, Sim, na houve. Andaluzia, e ali são os, mas é a questão dos omeias, né? O Islã que foi propagado na Europa e na Espanha em si, não seria aquele Islã completamente aceito, com a paz, com o diálogo. Foi mais Realmente um eles tinham, Islã, exatamente, era mais um Islã opressivo, político, né? político. Enfim, É o que a gente estava falando da Sim. escola, que eu aprendi na escola. sim, É, sim. e aí eu emigrei para Barcelona, conheci trabalhei com muçulmanos, e achava muito interessante a ética que eles tinham, né? Do trato com as pessoas. Eles questionavam, perguntavam, você é cristão? Eu falava, sim, sou cristão. E parecia que tinha mais respeito por eu ser cristão. Sabe? Muitas questões de diálogos, até na parte profissional mesmo, eles auxiliavam muito, né? Então vi isso uma hombridade. Eu falei, essa hombridade tem uma influência cultural. Qual é essa influência? Muitos eram marroquinos, outros eram paquistaneses, outros de N culturas. Então isso fez eu ter aquele despertar. Isso em 2003. E a gente estava meio a uma grande influência midiática que era a guerra Estados Unidos contra o Iraque. Isso lá em 2003, mais ou menos. Exatamente. Então, aquela influência que para o Ocidente, que todo muçulmano era terrorista, era muito grande. E você via nas mídias, né, que os muçulmanos eram terroristas e na prática você convivendo com eles completamente com harmonia, com amor, com dedicação, com responsabilidade, com um trato, assim, sabe, de nobreza. Então, isso faz a gente ter uma reflexão, né? Aí depois quando eu retorno para o Brasil, né, de novo, aí eu comecei a estudar o cristianismo, me converti ao protestantismo, comecei a buscar a questão messiânica, fui para Curitiba, que tinha um núcleo de cristãos messiânicos que desmistificava a questão da Trindade, né? A questão das falas de Paulo, né? Então tudo isso foi me dando conhecimento, mas para me aprofundar na religião. Foi aí que já em 2009 eu já comecei a me aprofundar na questão da religião do Islã, né? Buscar o conhecimento, mais informações, porque eu já tinha aquela influência de que eram pessoas que aquela que a mídia falava, muitas das vezes, não era coerente na prática, né? Então eu comecei a buscar mais, foi até que então, mandei até uma mensagem para o senhor, Sim. em 2009, eu mando uma mensagem para a Ressala, querendo saber os endereços das mesquitas, né, aqui no Brasil. Que legal. Né, foi, acho que no 9 de 2009. Eu tinha até mandado essa Você mensagem. mandou uma mensagem esses dias aí para mim, eu não vi, eu não entendi corretamente o que é. Tô vendo aqui, sim. Então, Você aí mandou em eu estava 2009, vendo né? nesse e-mail que eu não acessava muito, que era do... Você recebeu resposta? Sim, me 1 de outubro contestaram. 1 de outubro de 2009. É. É. E aí eu já estava já com um processo de pesquisa já um pouco mais elaborado, né? Eu só estava procurando alguns lugares que realmente eu pudesse ter aquela convivência, né? Aquela conhecimento mais profundo. Aí eu fiz uma visita, né? Nesse intercâmbio de 2 meses, eu fui na Mesquita do Brás, mas tinha que fazer agendamento, né? Sim. Aí eu dei um contorno no bairro e me deparei no Pari, que é a Liga Islâmica da Juventude. Sim. Né? Aí eu falei, olha, lá deve ser a mesquita, aqui é a Liga Islâmica dos Jovens. Então, melhor ainda, tô mais, Eu né? tô aqui em casa. Né? E você era mais jovem ainda? Não, você já é jovem. Sim, Já era mais somos jovem, né? Aí fui bem recepcionado, graças a Deus. Me deram bastante livros, né? Falaram que aos sábados tinham encontros religiosos, perguntaram se eu era cristão, qual era a religião que eu Lá tinha. na Liga. Lá na Liga Mesquita do Islâmica, sim. Mesquita Pari.
Mesquita Paris. A gente, Mesquita Liga Paris. Islâmica. A gente Isso, conversa quando uma Liga Mesquita Paris, Islâmica. sim. E tinha um sheikh, que é Sheikh Juma, Sim. que ele é africano, ele é de É Moçambique. Moçambique, sim. E aos sábados tinha aqueles encontros. Como eu tinha muito, assim, buscava muito conhecimento por ser cristão, as minhas perguntas com o Cher era muito. Tinha Muitas dúvidas, Tinha sim. muita dúvida. Como a classe tinha muitas pessoas que eram cristãos, né? Aquilo ajudava muito a classe também, a mim também, porque eu queria ter uma reversão, uma suposta reversão em base de conhecimento, né? Exatamente. De dúvidas que eu tinha, né? Sim, sim. Aí, passando meses de estudo, eu fiz a minha reversão com o Cher Bukai e o Cher Juma, junto com a classe, todos, né? Legal. Aí depois eu tive uma migração, fui para o litoral do Brasil, trabalhei na Paulista como mascate, né? Que a gente fala. E depois eu fui conhecer o Centro Islâmico, né? Incluso a Ressala em 2018. Eu fiz minha primeira Ashura Que legal. em 2018, Que conheci. legal. Que Eu legal. fui no centro onde o senhor, seu pai, Sheikh Talib, ministra, né? Sim, O senhor estava lá, o chefe me recepcionou, foi muito bem atencioso. que legal. E até desde então, né? Porque esse estudo islâmico que a gente vai fazendo, isso nos proporciona. Mas é isso que, desculpa te cortar, Sim, sim. esse processo é extremamente importante. As pessoas Sim. sempre perguntam, é porque tem muita gente que vira muçulmano e sai. Vira muçulmano e sai, fica virando... Meu, o processo, ele não se converteu ao Islã de uma forma correta, deve ter alguma falha. Sim. Porque o certo é a pessoa conhecer, se converter de coração. Essa Sim. pessoa que se converte de coração, se converte com total convicção, abraça a fé, Sim. impossível ela deixar essa fé, sob qualquer consequência, sob qualquer verdade. circunstância. No entanto, tem pessoas que vai no embalo, fica ali, às vezes, às vezes, como é que fala? Na onda, na Vai na onda, Sim, sim. né? Sei lá, quer E conhecer... a nossa questão ainda era contra a onda, porque da década de 2000, Exatamente. a influência para não ser muçulmano era muito grande. Era maior. Porque você era assim, olha, muçulmanos, o que é isso? Isso é religião de terroristas, esses homens não, né? Vão Aí- explodir. Então, Exatamente. eu passei por todas essas fases, né? Sim. Porque eu passei pelas fases boas e ruins. Sim. Qual foi a fase boa? E daí, 97, 96 e 7 ali, eu comecei a frequentar a mesquita. Tive esse contato mais próximo com os muçulmanos, árabes e tal, e alguns libaneses, poucos libaneses na época. Eu comecei a observar as mulheres, como elas se portavam, como elas se vestiam. Aquilo ali me impressionou, porque até então eu já via na televisão, já via, né? Mas eu não prestava atenção, não me dizia nada. Mas quando eu conheci pessoalmente as pessoas, aquilo ali já começou a me chamar a atenção. Gostava do jeito delas se portarem, do respeito, daquela certa distância que havia. Cada um tem o seu espaço, né? E quando eu comecei a frequentar a mesquita, via que aquelas mulheres eram como eu, elas só se vestiam diferente. Sim. E aí, aquilo ali, eu falei, poxa, eu achava que essas mulheres eram igual uma Virgem Maria, igual uma Santa Imaculada. Não, elas eram pessoas normais. São pessoas que trabalham, têm famílias, têm crianças, têm vaidade, têm os Normais. seus São profissionais, problemas, são profissionais, são acadêmicas, professoras são- formadas, não formadas, têm os seus problemas, todas pessoas normais, como né? qualquer Mulheres, outra né? mulher. Então, eu tinha aquela visão que aquelas mulheres eram intocadas, nem falavam português. Como hoje as pessoas me falam, você fala português? Você é Mas eu tinha aquela mesma visão. E quando eu comecei a frequentar aqui, eu vi, não, essas mulheres são normais. As mulheres falam o que eu falo, elas brincam como eu brinco, são normais, né? E tudo isso gera a gente se aproximar mais. O Islã, né? a gente fala, o Islã não diferencia entre os mais antigos e mais novos, né? Falando em quem que entra dentro digamos, esse padrão, dentro do islamismo, e É igual.
considera Todo como mundo tem a muçulmano, mesma. né? Não tem os mais antigos, mais É, valor, mas- mais exatamente. novo. Mais ou menos não São- tem. E são na convente, época, né? na época dos primeiros, depois da morte do profeta, nos primeiros anos, alguns grupos queriam criar essa, né? Que é, Os Diferença muçulmanos mais tribal, antigos, os muçulmanos mais novos, os muçulmanos que conviveram com o profeta têm que ter privilégios diferenciados. Não, isso Sim. dentro da fé muçulmana Sim, não é um critério. O principal critério é a fé, né? é o temor a Deus. Isso, até na Imam Ali alayhi salam, como que o senhor falou, e depois do profeta tentaram algumas pessoas para fazer essa diferença, que nós somos mais antigos, a gente tem que dar mais prioridade pela causa sobre alguns assuntos. Imam Ali alayhi salam falou que não. Se não há diferença entre você antigo ou outro novo. O Islã é qualquer pessoa que aceita o Islã Já o é mesmo direito muçulmano. que é Na muçulmano. verdade, até reclamaram pro imã na época de porque eu acho que a Guerra do Camelo, isso é- a Guerra do Camelo Sim. foi um dos Por essas motivos, questões da- foi por essas das questões. divisões que haviam. Porque a justiça do Imam Ali, ele já tinha avisado que, olha, Sim. vocês realmente querem que eu governe, a minha justiça não vai agradar a todos. Esse foi Claro, o principal sim, né? problema. Muita gente não aceitou a forma que o Imam Ali era justo. Sim. E algumas pessoas que na época de outros califas tinham ali seus privilégios tal, eles Ele não podiam equilibrou continuar. Ele começou a pagar igual para igual essa pessoa para outra pessoa que se converteu ao Islã agora, recentemente, né? Eu queria completar a palavra do Senhor, que dizemos que o Islã é uma religião perfeita, uma religião que realmente tem tudo. Aqui como que algumas pessoas queriam digamos, se beneficiar mais, porque nós somos antigos, mas nós que o Islã deveria ser através das fontes principais. Imam Ali alayhi salam começou a falar, não, aqui nós não temos mais antigos, mais novos. O Islã para todo mundo é igual. Se fosse assim, acabaria, né, Sheik? Isso, Tem- com certeza. Por isso dizemos que se hoje também, talvez um lugar também. vai acontecer, e queria falar que as pessoas que querem pesquisar sobre o Islã, não observam que o fulano é mais antigo, ele deveria ter mais respeito, não ser diferenciado com outros, não. Porque a justiça de Imam Ali alayhi salam está mostrando que não existe nada diferença entre os muçulmanos mais antigos e mais novos. Não é o tempo Yes. que determina os méritos da pessoa, Isso. não é o estudo, não é o diploma, mas sim a conduta. Quanto mais a pessoa segue a religião, quanto mais ele se entrega para a religião, ele merece mais méritos. Isso. E outro detalhe também, Sheik, desculpa te cortar, é bom sempre as pessoas, a gente ressaltar, graças a Deus vocês tiveram ótimas experiências com pessoas da Eu ia comunidade. falar isso. Que comunidade, vocês, sim, exatamente, com graças a boas Deus, comunidades. Sim, fomos... Só que não precisam se estranhar, gente. É bom sempre falar isso. Não precisam se existirem muçulmanos que não pratiquem, não são pessoas boas, que não Que dão maus que exemplos, dão maus não exemplos, culpem a religião. não culpem a Isso. religião. Não eu culpem, ia não falar culpar a exatamente religião. isso, porque muitas vezes a gente vai, né, por influência de alguém. Chega lá, vê alguém com uma conduta que não condiz com o que a religião prega ou ensina. E aí a gente fica decepcionado, né? Porque a gente foi se guiando naquela pessoa. Exatamente, a pessoa E acaba ficando eu decepcionada. acho que a pessoa tem que buscar a base, as fontes do início, principais. do Isso profeta, não condiz com a religião. dos seus seguidores. É diferente. E porque se você for se guiar pela pessoa, principalmente hoje em dia, que a pessoa hoje ela tá assim, amanhã tá de outro jeito, você não fica. Você Isso, não sim, vai. sim. Mas isso é o certo. Porque esse tipo de pessoa, a partir do momento que ela muda, ela vai mudar a sequência de pensamentos e imaginações. Sabe, Sim. quando você constrói uma coisa errado, pronto, ela quebra, ela acaba, né? E você falou sobre que ele frequentou bastante a mesquita e tal. E eu tive várias experiências. Eu frequentei muito também a língua islâmica, o Sheikh Juma, o Sheikh Bukhari.
Sou grata a eles também pelo conhecimento que me passaram. E a gente via muito, muitas meninas que tinham se convertido ali, começavam a passar influências ali, e de repente elas Sumiam. sumiam, se desviavam, e de repente você via na internet já com outro pensamento, até desviando outras pessoas. Sim, sim. É isso. E quem estava ali se guiando por aquelas pessoas acabavam saindo também. Sim. Porque estavam buscando da fonte errada. Sim. Acho que é importante o conhecimento. Né? A pessoa, Preserva, né, assim, o foco o que você procura na religião? O que você quer? Às vezes, essa resposta está dentro da gente. É a alma, né? Aquele, Exatamente. tem uma postura Você cristã. procura o quê? Você procura Alma um tranquila. interesse pessoal? Você procura uma vantagem? Você procura o quê? Fama? Você procura ser bonita? Tem mulheres que acham que o véu é bonito. Ela simplesmente usa um ano, né? E daqui a pouco você vê ela sem nada, sabe? Vagando por aí. Ou até pessoas que uma hora tá aqui, uma outra hora tá em uma outra linha de pensamento, vivem em outro mundo. Né? Agora, uma pergunta que eu queria, né, dar continuidade para a sua história, que ficou bem interessante, né? Você aí começou a conviver com a comunidade e aí depois conheceria ali no meio o seu futuro. Conheci um rapaz, Sim, nos interessamos um pelo outro sim. e começamos a nos relacionar. Hoje ele é meu marido, já. Então, já que esse rapaz, eu acredito, né, que ele foi uma ótima Sim. experiência, né, muçulmano, um exemplo, Sim. né, uma pessoa. Ele não é um muçulmano assim, eu vou para a mesquita, vou rezar 24 horas. Na época já não era. Então ele, vou ali porque eu tenho que rezar. Não. Um exemplo. Mas a atitude dele, a honestidade, o caráter, aquilo ali me encantou com ele. Sim. E como ele falou, tem uma base que é uma só. Sim. Pode ser marroquino, pode ser egípcio, pode ser americano. Eles têm um fundo, tipo, tem uma base só. É um código de conduta. O muçulmano tem que seguir um código de conduta. Isso. Todos os muçulmanos. Por que o Hajj, Sheikh, se Deus quiser, todos quem nos assistem, todos vocês tenham a chance de ir para o Hajj. No Hajj, uma coisa tão bonita, quando a pessoa está lá no meio, eu, graças a Deus, tive a chance. Iguais ali perante... Todos são irmãos. É um sentimento que você só sente quando você está lá. Você vê africano, Indonésia, marroquino, argelino, branco, negro, baixinho, alto, grande, forte, pequeno. Todo mundo você sabe que tem uma coisa em comum com eles. Exato. Que é a fé em Deus, o único, reconhecer o profeta Muhammad como a fonte da doutrina, né? Isso é uma coisa que o milagre do Alcorão foi esse. É unir essas pessoas, essas nações neste centro. Sobre o Islã, como que falamos às pessoas que se interessam para entrar no Islã, é uma coisa que é importante. Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador, deu um intelecto para a humanidade. Por isso nós temos que, no Islã, especialmente nos xiitas, seguidores da Ahlul Bayt, nós temos esse intelecto, a gente utiliza esse raciocínio. Né? Por isso dizer que nós temos um profeta interior, um profeta exterior. Um guia. Esse profeta, o que significa, o que guia, o que puxa, o que mostra o caminho. Que é uma orientação por dentro, uma orientação por fora. Por fora, aqueles mensageiros de Deus, como o profeta Noé, Abraão, Moisés, Jesus e o último profeta Muhammad, que foram revelados. Além disso, existe uma orientação por dentro que também está orientando. E é importante que o ser humano deveria não deixar morrer esse intelecto que ele tem por dentro. E esse se foi, digamos, ativo e aquele intelecto que guia ele para o caminho certo. Certo que ele não é, digamos, somente esse intelecto que ele está carregando por dentro
guia ele somente, não. E esse, junto com o que foi revelado para os profetas, guia do profeta, e ela anda para um caminho certo. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala deu esse intelecto para a humanidade, todas as pessoas, no mundo inteiro, tem esse. Fora desse, isso não é suficiente para descobrir o caminho. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala mandou os profetas também, junto com eles, aqueles livros sagrados, para guiar a humanidade. Por isso hoje nós precisamos, nós temos ditos que uma hora é raciocinar, refletir e pensar é melhor que 70 anos de adoração, sim. né? Uma hora, sem pensar. uma hora no Reflexão. sentido de refletir, né? De Isso. pensar. Sim. E no caso no seu caso, que você é um pesquisador, que Sim. você é uma pessoa que está sempre estudando, Sim. tal, o que você recomenda, assim, durante todos esses anos, aquilo que você a sua experiência em ter alcançado, né, este conhecimento, ter se revertido, o que Sim. você recomenda para quem nos assiste, para quem acompanha este programa, né? Eu recomendaria aquele que é cristão, seja um bom cristão e busca o conhecimento, não conhecimento cego. Exemplo, você tem que fazer comparações na sua religião também. Às vezes as pessoas seguem completamente um líder que às vezes se torna um corrupto, né? Então eles têm que ir na questão, quando eu falei que eu busquei a questão dos messiânicos, eles já tinham a questão, as mulheres usavam o véu também, né? A questão da unicidade de Deus era muito importante. A questão da trindade, eles iam na prática por que aquela trindade foi criada. Então o conhecimento na religião é muito importante. Por isso, exemplo, no própria Bíblia nos orienta que Allah subhanahu wa ta'ala, através do profeta Jesus, ele enviaria o derradeiro profeta. Isso está na Bíblia, na mão dos cristãos, né? Orientando que haveria o Consolador, né? Que seria um Paráclitos. Então, nessa pesquisa, a gente não pode agir apenas com aquela questão cega. A visão pessoa não pode sair seguindo. É. É bom a pessoa sempre Porque essa denominação... Não, Ter uma exatamente. dúvida. Por Exatamente, e Exatamente. procurar o conhecimento, né? Mas Foi isso, que- irmão, na religião islâmica É muito importante. um O profeta dever. falou, buscar o conhecimento do Oriente ao Ocidente. Exatamente, buscar o conhecimento do berço ao túmulo. Minal Mahdi, ele é do berço ao... Tem pessoas que, infelizmente, acham, estudou, fez um certo curso, leu alguns livros, pegou o diploma, pronto. Sim. Ele não busca aperfeiçoar aquilo. Hoje em dia até existe o termo, né, que como é que fala? Curso de atualização. É como se fosse uma atualização. Sempre vai estar sempre Não, qualquer corrigindo. aplicativo, né, depois de um mês, 2 meses, Muda. muda, você vai atualizando. Atualizando, O muçulmano verdadeiro é aquele Sim. que todo dia Está procurando ele está conhecimento. procurando melhorar. Sim. Todo dia. Ele nunca vive o seu dia igual a ontem, muito menos pior que ontem, sempre pensando em evoluir. É a né? alma evolutiva. Eu queria exemplo, quando a gente fala que a alma ela nasce pura, Sim, a alma ela começa a ter uma evolução. E exatamente. de nafse, né? A nafse, nós temos graus de nafse. Né? Isso, a gente sempre vai evoluindo. Exatamente. Até encontrarmos uma alma pura, tranquila. Aham. Isso demora, não é uma questão É um de processo, muito... é um processo. Voltando para a irmã aqui, novamente, você que falou que não quer falar muito, é o seguinte, como é que foi a sua... Você como muçulmano, você se converteu ao Islã, graças a Deus, e aí, depois as pessoas começaram a olhar você de uma forma diferente, já que você virou muçulmana, como é que foi a família, como é que foi quando recebeu essa notícia? Explica um pouquinho como é que foi isso. Minha vida foi muito natural, a minha mudança. Não foi nada drástico. Porque eu vim estudando já há alguns anos, né? 2, 3 anos. E aí eu me casei. Meu marido é muito agradável.
E minha família já era muito fã dele, muito, gostava muito dele. Então foi bem natural quando eu me reverti, já aceitavam bem, já aceitavam ele, já, né, viam ele como um bom homem. Então foi bem natural. A minha reversão foi assim. Eu já estava estudando, tal, eu estava indo quase 2 anos na mesquita, ninguém sabia que eu não era muçulmana. Todo mundo Como achava eu que falava, você já ninguém era perguntava, ninguém. Você Eu ia só pra... estava ali só querendo saber, mas ninguém sabia que eu não era muçulmana. Só uma pergunta, você ia pra mesquita com véu e tudo? Ia, Que legal. quando a gente chegava, eu já ia de véu, mas quando a gente chegava, eu comecei a usar véu muito antes, mesmo na rua, eu já usava antes de me converter, de me considerar muçulmana. Nossa, mas por quê? Foi dois motivos. Um motivo bem básico foi que eu fiz uma cirurgia na orelha Uhum. e fiquei com a cabeça meio enfaixada. Eu falei, vou usar esse véu aí Vou porque eu colocar acho esse véu pra bonito. esconder. Porque eu acho bonito. Sim. Mas o motivo principal foi o seguinte: quando eu tive meu primeiro filho, eu fui ao médico e apareceram alguns tumores, alguns nódulos, não foi tumores, alguns nódulos na mama. E o médico me encaminhou para o Hospital do Câncer. Ele falou, olha, você vai começar, vamos refazer os exames tal, e você vai dar início ao tratamento lá, se for o caso, né, tal. E dali, por fé, assim, eu falei para Deus, me ajoelhei, porque eu ainda era cristã, rezava, e falei para Deus, Senhor, se eu não estiver doente, se o Senhor me curar, a partir de hoje eu vou me vestir como essas mulheres. Então, desculpa a emoção, mas... Não. E eu sabia que era uma coisa sacrificante, né? Muito sacrifício. Ninguém pensa que usar véu é fácil. Ninguém pensa que é mil maravilhas, que é tudo lindo e maravilhoso. Não é. Eu sabia que a partir dali... Então, eu tive essa experiência pessoal. Que você tinha que suportar, você tinha que ser uma Foi mulher forte. É como se fosse uma promessa, né? Você vai subir de joelhos, tal, a escada da Penha. Para mim foi assim, eu me comprometi a usar véu. Então eu comecei a usar véu antes de se reverter. Não sabia. Então ninguém sabia que eu não era muçulmana. Todo mundo falava. E o pessoal, os árabes que me conheciam, falavam, meus parabéns, virou muçulmana, mas eu não me considerava muçulmana até então. E aí meu marido falou, olha, não é necessário, você não precisa usar véu. Ele não obrigou você? Não, em nenhum momento ele não... A gente conversava muito sobre religião em casa, eu pegava a Bíblia, ele pegava o Alcorão e a gente comparava os textos e tal. Mas ele nunca me obrigou, nunca falou para mim, vai para a mesquita, vai aprender, vai... E quando eu coloquei o véu, ele falou, olha, não precisa, não põe, é difícil, você tem certeza que vai usar a vida toda, porque depois vai ficar feio se tirar. E eu falei assim, deixa comigo. Foi uma coisa secreta ali, entre eu e Deus, eu nem sabia o motivo. Mas depois eu procurei o hospital e eu já não tinha mais nenhum nódulo, nada. Poderia ser, nem ser, né? Vamos dizer que não fosse nada maligno e fosse só gordura, mas no meu caso, com aquela promessa, eu senti que eu fui curada ali. Foi um sinal. Sim, e a partir dali eu comecei a usar véu. Depois de 2 anos só que eu me converti, que eu me senti assim, que eu fiz a shahada em casa e eu me senti que agora eu sou muçulmana mesmo. E eu tinha um problema, porque eu comecei a conhecer o Islã, conhecer as pessoas, conhecer tudo ali, e as pessoas vinham falar alguma coisa sobre o Islã, um pouco depois começou a guerra, teve a novela, né? Então as pessoas me chamavam de Jade, foi a parte boa que eu falei. O Clone. Em 2000 começou a novela, aí as pessoas chamavam de Jade, de Khadija, e era uma simpatia só na rua, né? A gente era uns popstars. E logo depois veio a guerra do Iraque, e aí foi a parte ruim, porque a gente virou terrorista, virou a mulher de Saddam Hussein. E depois, em 2011, eu passei por as Torres Gêmeas, né? Sim. E aí, pronto, aí foi terror. Mas você sabe, Alessandra, que muitas vezes, eu sempre falo isso, o brasileiro não é por ignorância, não é por maldade, é o jeito de ser brasileiro. O brasileiro é muito carinhoso, muito amigo. Às vezes, quando ele chama
Você sabe que eu De tem jade, uma tá? feira perto da minha casa, a gente frequenta, já cansei de falar essa história. Às vezes eles me chamam de Bin Laden. Salam aleikum, Bin É Laden. isso aí. Eu não me Direto. Mas é incomodo, a não. forma de Mas Pessoal- eu não fico magoado, por quê? pensando Porque que aquilo é uma questão de uma islamofobia. É, Não, exatamente. não. Às vezes é uma Às forma vezes, é. essa pessoa, do jeito que ela acha que isso é uma coisa natural, ela não De acha que brincar, isso é. me Tá. Vai te ofende. ofender. Sim. Isso me ofenderia, me ofende, na verdade, me machuca, só que eu tento levar na boa, Uma porque é o esportiva. jeito dele de ser brasileiro, É. né? De me saudar, falar, Então, "Meu, é é isso a que mulher do eu... Bin Laden, não Hoje sei em o quê." dia, você vê muito assim, vou processar, vou não sei o quê. E assim, o pessoal perguntava assim, Tem que ter normas você também. se incomoda? E eu não Assim, via com às vezes a maus gente olhos, né? percebe, às vezes a Às gente vezes vê é com que maldade, com claro. maldade, às vezes é com uma Sai- ignorância, para sai do campo ofender, para ético, insultar ou mesmo, para é. rebaixar, não é? É. Mas- Eu não me incomodava. Tipo, agora que ficou essa coisa mais assim, a gente tem que combater o racismo, tem que combater. Hoje em Não dia tá pode mais, virar né? também, não pode Não virar, pode virar comum, não mas, pode virar Não pode comum. virar. mas Não eu não pode. me incomodava. Então o pessoal perguntava assim: você sofreu muito preconceito? Eu falava não, O remédio disso, sabe qual que é, Alessandra? porque eu não via como O preconceito. remédio disso é conhecimento. Sim. É a pessoa entender, é a pessoa saber, pesquisar. Trazer essa Né, informação. Esse caminho precisa Todo mundo passar. Eu vou dar um Sim. exemplo, Sim. Sheik. Não tem ninguém que eu ame mais do que minha irmã. Sim. Eu ia na base, ela é policial, né? Eu ia na base dela e conhecia todos os amigos dela. E quando eu chegava lá, e os meninos brincavam comigo, falavam, sim. mulher bomba chegou. Quer dizer, se fosse hoje em dia, eu ia falar, poxa, esse cara vou processar todo mundo aqui, eu vou levar todo mundo para a delegacia. Mas eu não me incomodava, Sim, claro. porque era natural, era o jeito deles de... eles falavam, a mulher do Bin Laden chegou, ó, cuidado que vai, ó, cuidado aí, ó, o cara é bravo, não sei o quê. Então eu não via como uma forma ofensiva. Né? Sim, sim. Eu acho assim, para nós, homens, é muito fácil ser muçulmano. Sim. Porque nós passamos É desapercebidos. isso que eu ia mas falar. para as mulheres, É é difícil. muito, muito mais A difícil. mulher tem que ter uma força de Sim, fé sim. grande. Sim, pra verdade. poder- Precisa uma paciência. Sim. Realmente, digamos, especialmente aqui no Brasil, imagina, 10, 15 anos atrás, tinha menos Eu ia falar isso. brasileiras revertidas, com véu, Hoje em dia você na vê rua. muito. Hoje mudou hoje, muito. Onde eu vou, no metrô, Hoje no mudou ônibus, muito. você vê propagandas. Não, Isso, imagina isso, É. daí 15 anos Há atrás. 30 era anos mais atrás eu não difícil. via 30 mulheres anos, na né? rua. Esse era ainda mais difícil. Por isso, nós também acreditamos que cada pessoa que se reverteu, especialmente mulheres que têm paciência, ela resiste com sua fé, com o seu véu, fica bem firme no caminho. Allah subhanahu wa ta'ala, em lugar desse, também vai dar recompensa para ela na outra vida, pela causa da paciência que ela tem, lutou nesse caminho. Isso é realmente a luta dela. A recompensa, nesse com caminho. certeza, é muito maior para Claro, as mulheres do isso. que para os homens. Isso É muito maior. Sem dúvida no nenhuma. início, eu vou contar uma coisinha engraçada. Eu usava muito preto, né? Sempre gostei de roupa preta, dá pra ver, né? E aí as pessoas falavam assim, nossa, mas eles além de te obrigarem a usar esse pano na cabeça, te obrigam a usar roupa preta nesse calor. Nossa, mas você tá no Brasil, não precisa mais disso, tal. Aí eu falei assim, não, eu tenho que mudar. Aí eu fui pro branco. Mudei direto do preto pro branco. E aí? Aí fiz, porque não tinha para comprar, né, véus. Sim. Então eu mandava fazer. Aí eu fiz um monte de véu branco. Sim. Aí eu usava só branco. Aí as pessoas falavam, mas de que convento que a senhora é? Achava... Achava que eu era freira. Sim. Aí foi engraçado. Mas não dá para Passei por agradar. essa- Não adianta. Às vezes você usa o preto, o branco. Tem aquela famosa história lá daqueles dois que carregavam, daqueles dois que tinham o jegue, né, o burro, o pai e o filho, né? Diz que o filho estava sentado no burro, e aí passaram as pessoas, ele passou com o jegue, né? As pessoas criticaram. Que filho é esse, mal educado, deixa o pai andando e ele sentado no burro. E aí o pai falou, vamos fazer o seguinte,
muda. Você desce, eu sento. Daqui a pouco passa um outro pessoal. Não dá Mas pra que agradar pai ninguém, maldoso né? é esse? Como é que deixa o filho e ele senta Criança. a criança? Aí eles falaram, meu, o que a gente vai fazer? Vamos andar os dois e aí deixa o burro assim, sem ninguém. Você não vai- Passou lá em um grupo, falaram pra ele, mas que gente tola. Eles têm um burro e nenhum Não, senta, não tá nenhum tá aproveitando. montado, ninguém aproveita. É. O pai falou, meu, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, vamos carregar o burro. Os dois pegaram Eles o são burro, burros. carregaram. E aí eles falaram, mas como é que pode? Não dá para Você agradar. dar atenção em Qualquer todas as críticas. pessoa acaba tendo É, esse então. negócio de... É. Eu aprendi a conviver com isso. Então, Sim. não dá para agradar e eu Ninguém. nunca quis agradar também. Eu Sim. nunca me incomodei de agradar ninguém. Tem Então, que agradar a Deus. É. Tem que agradar a Deus, é isso. Nós temos uma palavra, Inna akramakum indallahi atqakum. Somente aquela pessoa que tem mais piedade, mais próximo para Deus. A gente tem que correr atrás, agradar o Criador, o Deus, que Ele que criou o universo, o mundo inteiro. Quem que vai julgar as pessoas? Quem que vai dar recompensa? O Criador. Por isso, o que eu início falei, essa palavra que Deus tem um intelecto para a humanidade, que nós precisamos utilizar esse um exemplo, algum exemplo desse que poderia ser qualquer pessoa, um pouco deixar o tempo para pensar, né? Que eu sou como um ser humano. Por que eu veio nesse mundo? O que eu vou fazer nesse mundo? Qual a missão? Qual é Qual a minha missão nesse mundo? Quanto tempo eu vou morar nesse esse planeta que agora estou vivendo? Depois, para onde vou viajar? Ser humano precisa realmente um pouco pensar, refletir sobre essas perguntas para ele acordar. Porque dizemos que ser humano nós somos passageiros. Ser passageiro, uma pessoa que está viajando para um lugar, significa que ele não vai ficar temporário, ele não vai ficar. Agora também nós somos passageiros, porque senão, onde estão nossos salvos? Pai deles. Já viajaram eles. Significa que a gente também um dia vai viajar. Esse deveria ser qualquer pessoa, seja muçulmano, não muçulmano, quem que estou ouvindo isso, um pouco deixar eu como um ser humano, o que estou fazendo nesse mundo? E depois onde que eu vou? Por isso um pouco pensar e correr atrás de, dizemos que o que beneficia a vida dele nesse mundo e na outra vida, né? Por isso que, como é que vocês um dia sentaram, pensaram que realmente eu deveria acordar e organizar a minha vida, né? Porque não dá, ser humano não foi criado para bagunça, não foi criado foi para criado fazer, por um para acaso, qualquer não foi- assunto que queira. Não foi criado para comer, viver, trabalhar, dormir, acordar e só. Não é só isso. É impossível que Deus quer. Deus, com certeza, atrás de toda Não essa deixa de ser um criação, entretenimento. é uma grande. Tem que haver uma grande sabedoria por trás dessa criação, Claro. né, Sheik? E aí eu queria aproveitar e perguntar para você, irmão. Como é que foi a sua família? Como é que a sua família recebeu? Você é casado, tem Não, filhos? eu Ou sou solteiro, você é não tenho solteiro? filhos e com os meus pais foram completamente tranquilos. Meu pai não, que meu pai biológico mesmo, ele era uma pessoa cristã Uhum. e muito fechado. Ele conviveu com pessoas no Brás, na tríplice fronteira, né? Isso, lá em Foz. E, então ele não era, dependendo do árabe, ele não gostava muito. Então ele já era bem mais fechado. Tá. Ainda mais quando eu falava que era muçulmano. Ele, olha, veja bem, que não é bem assim. Sim. Mas às E vezes aí, quando eles souberam, como é que foi a reação deles na foram hora? tranquilos, né? Ainda tá a questão do tratamento, né? Que o Islã nos ensina também, né? Que tanto o cristianismo também nos ensina, né? Que nós devemos honrar nossos pais. Né? Infelizmente, perdi meus pais muito recente, né? Oh, Deus Meu- tem a alma É, deles. sim. Sinto muito. Mas graças a Deus
foi um orgulho para mim ter mostrado para eles que estavam no caminho certo, Legal. né? Você morava com eles na época? Na pandemia eu acabei morando com a minha mãe. Hum, Né? Na pandemia eu acabei morando com a minha mãe, mas com meu pai também tive alguns meses antes de ele, não, um ano e pouquinho mais ou menos antes de ele falecer, conviver muito mais próximo, né? Que nós tínhamos às vezes uma convivência um pouco meio afastada. E isso o Islã também começou a me trazer essa reflexão, sabe? Sim. De estar próximo, né? Eu era às vezes meio durão com meu pai, né? E mas você sabe, desculpa, Sheikh, Youssef, tem muitos brasileiros, as pessoas que têm contato, né, com a comunidade, com os muçulmanos, eles falam isso, realmente. O tratamento dos filhos para com os pais, né? sim, Lógico que nem sempre o muçulmano é exemplo, né? Tem ali sim, também os muçulmanos que maltratam, infelizmente, mas na grande maioria das vezes, quando eles vê essa questão do respeito dos filhos para com os pais, sim. que até no Brasil também tem. Aqui Sim. no Brasil, nas culturas antigas, Sim. tem uma questão, eu vi aquela questão de dar bênção. de dar bênção. Maravilhoso. Sim, sim, sim. É maravilhoso. De você Em pedir a casa a gente bênção. dava a benção, né, para minha Nossa, avó, pai, para meu você avô. também E aí eu via que meu marido fazia também. Então, Que falei, legal. nossa, olha, ninguém mais faz isso. É, A não ser bem nos interiores, né? mas isso é uma coisa Mas era compatível com o coisas Islã. que trazia, É uma coisa porque assim, o coisa Islã que é o o Islã quê? trazia. O Islã, ele é um código de de todos os condutas profetas. de Aquela todos coisa os de profetas. quando a pessoa vai sair, fala, Deus te abençoe. Beijo, Sim, Deus te abençoe. No Islã tem, É. né? Então, essas coisas também A me avó mesmo, agradavam que era muito. portuguesa, né? Ela, a questão de colocar a Bíblia na cabeça, fazer oração, né? Tinha essas coisas, né? Sim, Que sim. eram os cristãos mais antigos, ortodoxos, vamos se Isso. dizer, né? Então a própria cultura era muito arregada. Tinha mulheres cristãs no Brasil que usavam véu, Uhum. né? Sim, Que sim. eram do interior, Nas colocavam igrejas- véu nas e igrejas católicas também se exatamente, elas usava. usavam saias longas. Essa moda ela surgiu mais na década de 60, né? 50, 60, que ela começa a ter essa influência ocidental, né? Americanizada. Uhum. Mas os próprios os cristãos que vieram da Europa mesmo, os povos, eles eram assim muito arregados àquela tradição, né? Sim. Da cultura, de manter as raízes. A gente percebe que tem uma tentativa. Sim. Existem tentativas de tirar É. esses costumes, Sim. essa linha, Essas tradições, essas tradições, sejam islâmicas, sim, cristãs, cristãs ou judaicas, o que seja, qualquer mas coisa é uma meta, sim, eles que a questão é respeito, É de apagar. religiosidade, educação, moral, é para apagar, para ser Sim, apagado, sim. né? É desnecessário. Desnecessário, não precisa, seja independente. Eu tenho os meus direitos. Eu chamo por esses dias eu vi um negócio nas redes sociais, uma criança, lógico, a gente é contra qualquer tipo de violência, né? Sim, sim. Contra qualquer tipo de agressão contra a criança, tal. Mas uma criança ameaçando o pai, né? Que eu vou chamar a polícia, não sei o que, tal. Isso realmente, quando o caso realmente é caso abusivo, Sim. merece. Mas às É vezes uma os coisa que pais, tem que impor respeito, né? quando você impõe respeito em casa, não é, né, Que é autoridade, motivo. né? Autoridade, paterna, lógico, claro, né? Todas as religiões, as religiões divinas que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para a humanidade, e esse Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o ser humano como que deveria respeitar a humanidade, Sim. especialmente os filhos do jeito que deveria respeitar os pais, especialmente no Islã, que a nossa religião também, temos muitas palavras, versículos do livro sagrado que está falando, "Walā taqul lahumā uffin", a pequena Levantar palavra contra os que velhos, tudo era ofende os ética. pais, não Tinha fala uma para ética, ele. né? Nenhum gesto, É, sabe? Um gesto assim que você faz, fica com uma cara fechada. esse que Yusuf falou que quando me revertei e depois os meus pais, eles ficaram tranquilos, porque
cada vez que passou para frente, com certeza o jeito que ele tratou com os pais Sim. mostrou que agora ele virou o muçulmano, comportamento dele. Com o mais comportamento responsabilidade, dele melhorou, não piorou. Sim, Por isso eu lembro quando a mãe dele estava no hospital, ele chamou que Sheikh, precisamos ir e visitar ela, que a gente tem essa oportunidade de visitarmos ela no hospital. Quero falar que, olha, que um muçulmano, a mãe de um muçulmana, né? Mas o filho carrega contigo que ela, a minha mãe. O Islã ensina para ele que um senhor deveria respeitar a sua mãe. Por isso ele se preocupa para com a sua mãe que está no hospital, levar as coisas para ela, né? Fazer a súplica para ela, correr atrás e os últimos dias Do dela, bem-estar fazer dela. as súplicas, ficar ao lado dela, né? E depois do falecimento dela, preocupar para do jeito islâmico, tentar e fazer as súplicas, levar, enterrar. Tudo isso está mostrando que, olha, que o filho que virou um muçulmano, como que ele tem a preocupação da sua mãe, que ainda não é muçulmana, ela não é muçulmana. Esses Mas é uma mulher meus livre, né, Xera? É uma É. cristã muito próxima, né, É isso, é isso. Agora, antes de encerrar, tomamos muito tempo de vocês. Como é que é o seu trabalho? Você trabalha, você fica em casa, Essa que era a hora do você... chá. Agora está na hora do chá. eu, na verdade, eu não sou uma pessoa de ficar em casa. Você sempre está trabalhando. Eu sou uma pessoa. Agora não, agora, né, com a idade a gente fica mais quieto. Você tá bom. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre gostei de estar envolvida em projetos, em coisas, né? Trabalhamos alguns tempos juntos. E então, desde que eu me converti, eu sempre tive ativa ali. Tanto na religião como no trabalho também, na rua. Eu tô, mesmo agora eu tô sem um ponto fixo, mas eu tô sempre ali agitando. Eu gosto de estar Vendendo as no coisinhas. público, eu gosto que as pessoas me vejam. Eu lembro que como você tinha um muçulmana. grupo de mulheres, né? Que Isso, você fazia véu, vendia roupas Isso, árabes. eu trabalhei bastante, muitos anos com isso. Agora eu dei um tempo, mas Inclusive, eu lembro que você fez você chegou a fazer a semana Fashion, lembra? isso, A fizemos Semana da 2 Moda anos Islâmica, seguidos, 2 anos seguidos. com a oportunidade, com o apoio do Centro Islâmico, a gente foi capaz de realizar o primeiro desfile islâmico aqui no Brasil. Sim. E foi muito proveitoso, porque foi uma divulgação Foi uma coisa, né? foi um Coisa negócio inédita no É. Brasil. Eu trabalhei muito tempo com roupas, porque eu tinha dificuldade de achar roupa. Como eu disse, na época a gente não tinha livros, não tinha muita informação, não tinha internet, né? Então a gente tinha que se virar com o que tinha. E aí eu comecei a fabricar algumas coisas e também importava algumas pessoas que viajavam com frequência, sempre Sim. trazia alguma coisa para mim, eu comecei a vender. E daí deu início e outras meninas também começaram a fazer esse movimento. Graças a Deus facilitou a nossa vida. Sim, sim. Foi E o muito marido? importante. E o Meu marido marido? sempre me apoiou, graças a Sempre Deus. te apoiou. Sempre, sempre. E esse dinheiro você entrega para ele? É seu? O que é dele é nosso, né? O que é dele é Aquela nosso. coisa, o que é dele é nosso, o que é meu é meu. Mas você sabe que dentro do Islã a mulher pode trabalhar. Sim. Ela tem o direito e o que ela ganha É é dela. Ela não é obrigada a colocar no seu lado. Né? Não, não é obrigado. Eu responsabilidade do estava homem. falando esses dias com uma amiga, explicando, né, um pouco, se vocês trabalham, as mulheres, tá? Eu estava falando que sim, elas podem trabalhar, podem atuar. Mas, eu vou falar uma coisa para você que talvez você não saiba. Tudo que ela ganha é dela. Não tem obrigação nenhuma. Mas ela não, vocês não dividem a conta, mas ela não paga. Mas eu falo, nossa, eu vou ser muçulmana. Na realidade atual, né? Vamos ser sinceros, na realidade atual e na crise no contexto, né? No né? contexto Não, a mulher acaba dividindo. acaba não, ajudando. isso, na verdade, Mas não é André, obrigatório, assim, né? Todas as grandes metrópoles, o custo de vida é lógico, muito, mas assim, eu vou falar uma coisa. A mulher dividir. Não é obrigação. Dividir isso com o marido é o sinal de maior nobreza por parte dela. Sim. Porque mesmo ela não sendo obrigada, ela
pode não dividir, mas por generosidade, por nobreza, por amor a ela, que ela tem aquela família, de ajudar o marido, de diminuir a dor, a responsabilidade, o encargo sobre ele, ela aceita dividir. Quando as pessoas me perguntam como é seu marido, como é ele agressivo, como que é? Porque dizem que os árabes é agressivo. Dizem, né? Eu falo assim, olha, meu marido é muito radical. Muito, muito radical. Ele é um muçulmano radical. Ah, mas como é que é? Eu falo assim, olha, tudo que eu aprendi do Islã é sobre o meu marido. Atrás dele. Aquele cara que ele cuida da família, que ele tá presente quando você precisa, quando você tá, sabe? Então, assim, eu agradeço a Deus, né? Porque me deu um companheiro que cuida de mim, cuida dos meus filhos, claro. que é presente. Então, o que eu posso falar é que ele é um muçulmano radical. Um muçulmano... O que é um muçulmano radical? É um muçulmano que segue o Islã, que segue o que o Islã fala, que é um provedor, que preserva, é um muçulmano que tenta manter a gente no caminho. É um muçulmano praticante. Hoje em dia tem aquele termo, Sheik, de eu sou católico não praticante, eu sou fulano não praticante. Mas, desculpa, o que adianta você ser seguidor de uma doutrina, alegar pelo menos ser seguidor de uma religião, se você não pratica? Sim, é verdade. Seja um muçulmano praticante, seja um católico praticante, seja um evangélico praticante. Claro. Exatamente. E ele me deu assim, a oportunidade de seguir o Islã livremente, de ir para onde eu queria, de conhecer o que eu quisesse conhecer. Tanto que eu sou uma pessoa que eu conheço todas as mesquitas aqui de São Paulo. Porque ele sempre me deu a oportunidade, vai onde você se sente bem, faz o que você quer fazer. Então, eu tive a oportunidade de conhecer todos os caminhos, né? Graças a Deus. Alhamdulillah. Eu queria deixar uma palavra sobre o que as mulheres, o que ela trabalha e o que ela ganha dela. Nessa parte, praticamente, a gente, como que a Alessandra também falou, hoje ela está ajudando. A diferença, o que? A diferença é essa. Existe hoje os países que tem a guerra. Tem a guerra, o outro lugar não tem guerra. Talvez tenha dificuldades, mas não tem guerra. Sente tranquilidade, porque lá não existe aquele que todo dia está bombardando, igual na Palestina, que hoje está acontecendo. Existe segurança no Irã quando a gente vai, e na rua você pode pegar o celular, um dinheiro na mão, tudo tranquilo. Nós estamos falando que não existe insegurança, roubo lá. Sim. Existe, mas não está sentindo uma tranquilidade. É aquele sentimento de tranquilidade, de paz. Existe, mas por exemplo, está falando no Brasil, você vai ou alguns países ocidentais, não está sentindo aquela tranquilidade para pegar o celular na mão ou trocar dinheiro na rua, contar, pagar, isso. Quero deixar isso, que uma mulher muçulmana, ela sente tranquilidade, que pagar despesa da casa, dívidas da casa, não é obrigação dela. Sente uma tranquilidade. Se ela está ajudando com todo amor, carinhoso, sim, com todo amor. Uma pessoa bondosa, está mostrando que está pagando, ajudando. Ela sente essa tranquilidade, que ela se sente bem. Se sente bem. Não é a minha obrigação, mas estou ajudando. E é nobreza dela que faz ela fazer isso. Mas aquele que agora uma mulher tem que dividir, metade tem que ser, esse mês obrigatório, né? Obrigatório, né? Ela não tem aquele segurança. A mulher, nesse caso, é oprimida, né? Isso. Tá esse é diferente. Quem obriga, eu já ouvi várias palestras, quem obriga a mulher, às vezes tem mulheres que trabalham, que têm emprego, e o homem não tem emprego, não trabalha, às vezes fica em casa. Ela mantém a casa. Ela mantém a casa inteira. Nesse caso,
ela está fazendo isso de sua livre, espontânea vontade, mas ela não pode ser obrigada a fazer isso. Sim. Se ela está fazendo isso para manter a casa, tudo Isso, bem. e queria deixar isso, que olha, hoje uma mulher muçulmana trabalha, apoia o marido, mas se ela gasta, ela apoia, erga a cabeça para cima. Não é a minha obrigação, mas estou ajudando. É um com motivo de toda a orgulho. vontade, É um motivo de orgulho para ela. Na época que eu me casei, né, eu era muito nova e a gente tinha um pequeno comércio ali na 25 de março e eu ia de véu. Então o pessoal sempre falava, outros árabes, né? Falava para meu marido assim, por que ela está trabalhando, você não pode sustentar ela? E ele falava, não, faz parte dela, ela gosta de Ela gosta de estar estar ativa. Sim, É que nem eu falei, desde nova eu sempre fui ativa, eu trabalhei desde criança, Sim. então, e ele falava, eu não posso proibir ela de trabalhar, porque ela gosta, ela quer. E muitos não entendiam, falavam, parece que você não pode sustentar ela, porque faz parte da cultura, a né? desinformação, sabe, Alessandra, a desinformação, a mídia, as mentiras são tão grandes, são tão, sabe, é uma chuva, Sim. né, de informação que as pessoas recebem, que a pessoa não sabe processar informação por uma, e aí quando se depara com uma situação, Ela já tem aquele preconceito já de tem aquele pensamento, né? preconceito, ele solta uma palavrinha, às vezes um comentário, que aquilo acaba sendo revelado na frente. O meu marido às vezes ficava um pouco envergonhado, né, das pessoas falarem assim. Eu falava, pô, fica em casa, ou vai pro shopping. Sempre ele falava, essa palavra não saía da minha cabeça. Sim. Vai pro shopping, não precisa ir trabalhar. Hoje eu vou trabalhar, não precisa ir trabalhar. Isso. E eu falava, mas é uma coisa que eu gosto, eu já fazia antes de me casar e continuei trabalhando ali naquele ponto. Sempre Aí ajudando. ele se sentia um pouco envergonhado, mas ele nunca me proibiu de fazer o que eu era Envergonhado capaz. por conta dos comentários Dos amigos, Isso, das não, pessoas. pela causa de ele sabe que isso é obrigação dele. Exatamente. Sim, aí às vezes ele ficava, e ele falava assim, às vezes eu fico constrangido. Sim. Mas ele era tão grandioso, assim, que ele não me proibia. Mesmo assim, ele não me proibia. Mesmo ele ficando envergonhado, ele não me proibia. Que legal, que legal. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Que boa conversa, hein? Poxa, Foi muito obrigada. legal o programa. Muito obrigado por terem vindo. Que legal que Eu vocês falei que não ia compartilharam. falar nada, acabei falando mais que todo Não, mundo. mas foi muito bom, foi muito bom. Muito bom. A gente se conhecia, né? Lógico, há vários anos já, graças a Deus, Sandra, tivemos essa. Mas eu lembro quando eu cheguei, mais antigos muçulmanos que tinha contato, até que iria na casa de nosso querido irmão Joca, a gente Sim, se levava sempre a comer, a comer. Sim. Era. Como é que a gente fala? Velha guarda, né? Verdade. A velha Olha guarda. aí, Então, vocês ficam me mostrando que eu estou muito não, velha aí. no sentido de serem os primeiros muçulmanos. Vocês são nosso orgulho, Que né? bom, Vocês graças a são Deus. Que Deus nos conserve. pessoas que realmente mostraram, né, para os brasileiros que se converteram de coração, né? Estão na fé com total convicção, não por um interesse. Deram ótimos exemplos, O que eu digo para os continuam dando muçulmanos bons que exemplos. estão entrando, ou que procuram isso, é que é possível. É difícil, é um caminho muito difícil, Isso. né? Você não ter uma comunidade ao seu dispor ali, não ter os cultos que a gente está acostumado, Sim. é uma coisa muito difícil, mas é possível, é possível. O que você tem para falar para uma pessoa que está nos assistindo, que tem essas dúvidas, que quer conhecer? De repente, alguma recomendação passo a passo, alguma coisa, Não alguma tem, dica que não você tem quer? um caminho, não tem um livro assim, vai nesse caminho. Cada pessoa tem uma experiência pessoal, né? Então, não tem. Mas busque o conhecimento, busque o conhecimento. ponto centro. Não vá atrás de pessoas, não vá. Não Fontes vá, principais. não vai no Na centro, fonte. na fonte. Isso. Poxa, a ressala, né? Graças a Deus, a É, ressala. não, tem a muitos ressala livros, né? a gente, graças a Deus, a gente obteve muito conhecimento através dos livros da ressala, do apoio do Sheikh Talib, né, que sempre esteve aqui, sempre esteve para os brasileiros, e a Mesquita do Brás nos apoiou muito, né, naquele grupo inicial,
que depois muitos se desviaram ou foram para outros caminhos, mas é possível. Jesus, o Aquele- profeta do aquele- Islã, esse... Aquele grupo, eu conheço pessoas que estão até hoje, né? Como Batista, Edivalda, o seu Joque e Elisa. É possível, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos, de não ter hoje a internet, a facilidade da internet, nós persistimos na nossa fé, no que a gente acreditava. Graças a Deus, Sim. graças a Deus. E você, querido irmão, últimas palavras, tem alguma recomendação, alguma dica para os brasileiros, para quem uma te dica para... acompanha? Alguma experiência própria quer passar para eles? Alguma... Não, eu, sei eu lá. digo assim, que nós estamos no Brasil, né, o maior celeiro do cristianismo, né? Então as pessoas possam refletir, buscar a questão do Jesus no Islã. Isso é uma porta para a pessoa que tem pouco conhecimento, vai, né? Tem a Ressala também, que tem bons livros, tem a Sedial também, que oferece alguns livros, que as pessoas possam estar buscando nesse celeiro de conhecimento, buscar a sua orientação e inshallah que Deus facilite e oriente a cada um dessas pessoas que estão buscando conhecimentos sinceros, que capacite a cada vez mais nossos líderes religiosos a fazer bons trabalhos, porque nós estamos numa região demográfica enorme, que é o Brasil. A gente já fala de São Paulo, é grande. Imagina o Brasil, né? Nós temos de norte a sul muito grande e precisamos a cada vez mais de conhecimentos e líderes que possam levar esse conhecimento. Eu agradeço ao Sheikh Hussein Halilo, Haj Nasser, a estimada querida irmã que está nessa tarde, e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Assalamu obrigado a você. Sheikh, Perfeito. quer A encerrar? a última palavra também, primeiro agradeço a participação dos seus queridos irmãos e irmãs que sempre participam, e agora a Alessandra com o seu irmão Yusuf. O Islã, agora vocês já chegou a mensagem do Islã para vocês. Vocês conseguiram, com toda a dificuldade que passou, conseguiram pegar a mensagem do Islã, aceitar o Islã, se adaptar com o islamismo. Agora, e vocês deveriam ter igual vocês, imagina, nos primeiros dias que estavam procurando o Islã, igual esse existe outras pessoas que estão procurando. Inshallah, estou pedindo a toda a nossa comunidade para ser um bom exemplo para as novas pessoas que querem procurar, buscar, conhecer o Islã. Inshallah, vocês também ajudam eles, para receberem eles também. Isso fica também boa lembrança para eles que nos inícios que estava buscando o Islã, um dos muçulmanos me ajudou. Inshallah, esse seja, todos nós vamos tentar ser um bom exemplo para outras pessoas. É um exemplo que faz a diferença. Com certeza, ser um bom exemplo e ser uma boa influência. Inshallah, no Hoje meio. as pessoas buscam influência, né? Exatamente. Hoje acho muito mais fácil, né? Influenciador, podcast, né? Tem muito mais. Mas o que Olha, mais o Islã quer é que cada um muçulmano seja um bom influenciador na sua sociedade, no seu trabalho, no seu ambiente, na sua casa, né? Com a sua vizinhança. Isso é o que o islamismo deseja, certo, Sheikh? perfeito. Muitíssimo obrigado, Obrigada irmã, a você. pela presença. Obrigada. Muitíssimo obrigado, irmão. A sua filha também está aqui presente, mas ela está lá nos bastidores. Quem sabe mais para frente ela participa em um programa. Inshallah. Novamente, muito obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, por acompanharem este programa. E até o próximo programa, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.